Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre a vírgula entre termos da oração. Vamos lá então? Vírgula, em suma, a vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Então ela separa esses elementos, sempre dando aquela pequena pausa, aquela pausa curta, né, que você já sabe. Bom, a vírgula entre termos da oração ela tem algumas funções, tá? Alguns exemplos. Então nós vamos pontuar aqui. A primeira delas, ela serve para separar elementos. Quando falamos elementos ali dentro da frase, pode soar estranho, mas o que são elementos? São palavras, simplesmente, ou expressões, tá? Então, por exemplo, se você pega uma expressão boca suja, por exemplo, ela é uma expressão, ela não é só uma palavra, tá certo? Então ela pode ser palavra ou expressões, mas ela vai separar esses elementos, ela serve para isso. Então olha só, a vírgula serve para separar dentro da mesma oração elementos que têm a mesma função sintática e que, regra geral, não sejam ligados pelas conjunções e, nem ou, né? Então veja só uma coisa, pessoal. O que vai acontecer? Ele separa elementos que têm a mesma função sintática. Ou a função de sujeito, ou a função de verbo, ou a função de complemento, não, ou objeto, como a gente chama. Então ela vai separar esses elementos de mesma função sintática. Então, por exemplo, se é sujeito, a mãe, vírgula, o pai, vírgula, o irmão estavam viajando. Então ele vai separar esses elementos que fazem a mesma função sintática, no caso, sujeito. Ou ela pode falar assim: a mãe viajou, vírgula, descansou, vírgula, aproveitou a viagem. Então ele separou os verbos ali dentro da oração. Ou ele pode separar o objeto em si. A mãe conheceu museus, vírgula, boates, vírgula, pode ser qualquer coisa, praia e finalizando. Então ele vai separar esses termos que pertencem ao objeto direto. Beleza? Vamos seguir. Exemplo: objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. Bom, se você já participou da minha aula de sujeito predicado, você sabe que para saber quem é o sujeito, você pergunta para o verbo. Quem é o verbo aqui? Compõe. Quem compõe objetivos, conteúdo, método e recurso didático? Então você vai ver que esses quatro aqui, ó, esses quatro elementos, eles são o sujeito. Eles, no todo, são o sujeito. Mas o que eles fazem? Eles desempenham a mesma função sintática, tá? Eles são independentes, só que aí o que você faz? Você vai separar por vírgula, ó. Eles têm a mesma função sintática. Claro que ao final aqui você vai usar um ezinho, tá? Para indicar que é o último. E aí você separa os outros elementos por vírgula. Então ele serve para isso, para separar elementos de mesma função sintática. Truque: se você estiver listando várias coisas, vai precisar usar vírgula. Então é um truque que você pode usar. Está listando? Precisa usar vírgula. Vou comprar. Aí você vai falar o que você vai comprar: trigo, vírgula, maionese, vírgula, refrigerante, vírgula, manteiga, vírgula. Você vai ter que separar os elementos, tá? Então são várias coisas. A vírgula entre termos da oração. 2. Depois do vocativo. Você lembra o que é o vocativo, né? O vocativo é o chamamento. O próprio nome diz, evocar. É a forma como se chama alguém ou algo. Tá? Então, por exemplo, eu falo: menino, pare com isso. Qual é o vocativo que eu usei? Menino, foi aquele que eu usei para chamá-lo, para evocá-lo. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão tirando a vírgula para separar o vocativo. E não é para fazer isso. Dentro da nossa regra padrão, é comprometedor no sentido de você tirar a vírgula. Permaneça com ela depois do vocativo, tá? Ou antes do vocativo, tá? Dependendo da situação. A vírgula é usada para separar a invocação de alguém. Por exemplo, ó, Ana, atenda a campainha. Se você não der essa pausa, separando, indicando que esse aqui é o vocativo, vai ficar assim: Ana atenda a campainha. Você vai ter que ler corrido. Ana atenda a campainha. Então você tem que dar essa pausa, indicando que esse aqui é o vocativo, é a forma como se chamou. Ana atenda a campainha. Só que o que fala aqui? Depois do vocativo, mas pode ser antes, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Só que aí o que vai acontecer? Ele pode ser antes do vocativo se esse Ana fosse no final da frase. Então, ó, atenda a campainha, vírgula, Ana. Então, o certo é falar assim, que a vírgula é para separar o vocativo do restante. Tá certo? Então a vírgula serve para separar.
E eu peço aos meus alunos sempre para praticar isso. Vai usar vocativo, coloca vírgula separando, tá bom? Truque, está chamando alguém? Use vírgula depois, é o truque que você pode usar. 3. Entre o aposto. Frequentemente o aposto aparece entre vírgulas. Exemplo, João, aí ó, você lembra que o aposto é uma explicação, né? Vai explicar quem é o João. Professor de ensino médio, vírgula, está de licença. Então você vai ver que o aposto, que é a explicação sobre o João, vem entre vírgulas. Professor, o senhor explicou em outra aula que pode usar parênteses ou pode usar travessões. Sim, mas você pode também usar as vírgulas, tá bom? É uma terceira opção, vamos dizer assim. Então veja que aqui, ó, eu coloquei o aposto entre vírgulas. Ele serve para isso, tá? Truque: introduzir uma explicação ou clarificação no meio da oração, use vírgula, tá? 4. Depois dos advérbios sim e não. A vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Exemplo: sim, estamos satisfeitos com os resultados. Então, você vai usar os advérbios sim e não, use a vírgula para separá-lo, tá bom? Então, ó, fosse colocar aqui não, né? Não, não estamos satisfeitos. Use a vírgula, tá? No final também, tá? Estamos satisfeitos com os resultados? Sim. Então você colocaria a vírgula para separar. Truque: depois de sim ou não, iniciais e respostas, coloque sempre vírgula, tá? 5. Na intercalação de texto. O que é intercalar? Você não fazer uma sequência, não pegar tudo em seguida. Você vai um sim, um não, um sim, dois não, então você faz alternâncias. Essa é chamada intercalação. A vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como as orações intercaladas dentro de outras orações. Exemplos: vi, porém, ó, o porém vem entre vírgulas, tá? As opções que eu tinha. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei a vírgula para inserir expressões intercaladas. Então, o que eu precisei? Ah, professor, mas eu podia colocar o porém no começo. Poderia, mas teria que usar a vírgula depois do porém. Como ele falou o verbo e aí se lembrou, vou colocar agora a conjunção. Ele vai colocar entre vírgulas, tá bom? Vi, porém, as opções que eu tinha. Ele não vai, vírgula, de forma alguma, vírgula, obedecer. Então ele fez uma intercalação, tá? Ele poderia falar a frase corrida, mas ele intercalou. Parou, falou alguma coisa e depois voltou a frase. Então ele usa as vírgulas. A atriz, vírgula, disse o público, vírgula, atuou com brilhantismo. Então ele poderia falar, a atriz atuou com brilhantismo, corrido, né? Mas aí ele intercalou, tá? Colocando aqui quem disse o público. Truque: coloque entre vírgulas aquilo que estiver quebrando uma frase que por si só já tem sentido. 6. Nas orações subordinadas adverbiais. A vírgula deve estar presente na separação de orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração. Exemplo: embora estivesse mau tempo, foram à praia. Isso aqui é uma oração adverbial. Por quê? Porque ela indica uma circunstância que é o quê? Tempo. Então, o que você faz? Nessas orações subordinadas adverbiais, você usa a vírgula, tá? Então, a oração principal, é claro, foram à praia, certo? Mas eu tenho uma subordinada que é embora estivesse mau tempo. Você poderia fazer a troca aqui também? Poderia. Foram à praia, vírgula, embora estivesse mau tempo. Então, todas as vezes que você for usar uma oração subordinada adverbial, você tem que usar a vírgula para separá-la da oração principal, tá? Truque: quando uma oração com função de advérbio estiver antes da oração principal, use vírgula. Se aparecer depois, a vírgula é dispensada, quer dizer, usa se quiser, mas o melhor mesmo é você não usar. 7. Nas orações subordinadas adjetivas e explicativas. Em outra aula eu vou falar sobre orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, tá? A vírgula deve ser utilizada em informações acessórias que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que podem ser retiradas da frase. Então, olha aqui, ó, Gregório de Matos, vírgula, que é a principal expressão do barroco no Brasil, vírgula, era conhecido como Boca de Inferno. É o apelido dele, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu coloquei uma oração adjetiva explicativa, explicando quem é o Gregório de Matos. Mas, professor, o senhor falou lá atrás que é uma explicação e tal. Sim,
Mas nesse caso aqui, pessoal, ela acaba sendo também uma oração adjetiva explicativa, porque ela tem um verbo aqui, ó, tá vendo? Então, se ela tem um verbo, ela acaba sendo uma oração subordinada, porque a oração principal é qual? Gregório de Matos era conhecido como boca de inferno. Como eu coloquei no meio aqui a oração subordinada adjetiva explicativa, eu vou colocá-la entre vírgulas, tá? Para poder separá-la do restante da frase. Truque: nem sempre que usamos que significa que usamos vírgula, tá? Mas quando a informação introduzida é acessória, coloque vírgula. Existem casos em que a informação depois do que é essencial para entendermos a mensagem. Então tem que fazer essa separação. 8. Omissão. Na omissão de verbos. Omissão quando não está ali, tá? Quando ela não está presente. A vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo maioritariamente ou majoritariamente utilizada na omissão do verbo. Exemplo: o que acontece? Na língua portuguesa, pessoal, é o seguinte: você pode até não repetir um verbo que já está subentendido, mas se aquele verbo precisa estar ali e você não vai colocar, você tem que colocar a vírgula no lugar. Então, por exemplo, ó, vamos de carro, eles, vírgula, de ônibus. Por que se colocou essa vírgula aqui? Porque nesse caso eu omiti, eu escondi, tá? Um verbo que seria qual? Vamos. Esse vamos deveria estar aqui por uma razão óbvia, eu não quis repeti-lo. E aí o que eu faço? Tenho essa opção de colocar a vírgula no lugar do verbo, tá? Poderia ser qualquer outro verbo que você pensar. Retornaram, meus irmãos retornaram no sábado, ponto. Meus primos, vírgula, na segunda. Esse vírgula significa o quê? Retornaram. Então eu não quis repetir e coloquei a vírgula para omitir o verbo porque já está subentendido. Truque: a vírgula é usada em alguns casos para substituir uma palavra que já tenha sido usada na frase. Já falamos sobre isso. Mas atenção, é uma forma pouco usual de escrever e pode levar ao erro. O melhor truque é não tentar escrever dessa forma. Tem gente que se embanana na hora de usar. Use só na segurança mesmo, tá? 9. Acompanhando local e data. Isso aqui é fácil porque vocês já fazem isso desde criança para fazer o seu cabeçalho. Empregue essa vírgula para separar o topônimo da data. O que é topônimo? Topônimo é o lugar, tá? Então, por exemplo, Brasil, vírgula, 24 de julho de 2015. Tem que colocar essa vírgula para separar o topônimo, que no caso aqui é o lugar. Truque: fácil, local, vírgula, data. Sempre. Então veja que a vírgula ela compromete diretamente no sentido. Quando não usar a vírgula não pode ser usada nas seguintes situações. 1. Para separar o sujeito do predicado. De maneira nenhuma. A frase tem que ser corrida quando é o sujeito ligado ao predicado. Tá? De maneira nenhuma coloca a vírgula entre o sujeito e o predicado. 2. Para separar o verbo do complemento. Também vai incidir diretamente e vai atrapalhar o sentido da frase. Então, o verbo está sendo ligado ao complemento, deixa ligado. Não põe a vírgula, por favor, tá? Exemplos: o professor, vírgula, finalizará o plano de aula durante esta semana. Ó, tá errado. Tá? A frase tem que ser contínua, tá? Tem que transcorrer normalmente. O professor finalizará o plano de aula durante esta semana. Agora tá certo. Professores, vírgula, pais e alunos se reuniram, vírgula, no auditório da escola. Não pode colocar essa vírgula aqui. Porque, ó, esse verbo tem que ser ligado diretamente aqui ao seu complemento, ao seu objeto. Então aqui está errado. O certo seria: professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Vê? Você lê contínuo. A vírgula é pausa, lembra? Você não pode dar pausa. Então ali você vai atrapalhar o sentido, vai comprometer o sentido da frase. Também não é usada na seguinte situação. 3, perdão. Oração subordinada adjetiva restritiva. O que é restritivo? O próprio nome diz. Ele vai dar uma característica, mas vai restringir a determinada coisa. O que é restringir? Não é para todos. Ele não generaliza. Ele só para um grupo, só para determinada parte. Então, por exemplo, ó, os relatórios que ele preparou estão sobre a mesa. Então, você não pode colocar uma vírgula aqui, ó, por exemplo. Professor, deveria colocar os relatórios, vírgula, que ele preparou, vírgula, estão sobre a mesa. Não. Por quê? Porque aí você transformaria essa frase em oração subordinada adjetiva explicativa, tá?
A restritiva ela não pode ter vírgulas, porque ela restringe só os relatórios que ele preparou. Não são todos os relatórios. Se você colocar a vírgula aqui, vai comprometer no sentido, porque vai parecer que ele preparou todos os relatórios. Quer ver? Os relatórios, vírgula, que ele preparou, vírgula, estão sobre a mesa. Então aí você diria que todos os relatórios ele preparou. Quando você tira a vírgula, parece que são só alguns que ele preparou. Os relatórios que ele preparou estão sobre a mesa. Aí já mudou o sentido. Então você vai entender que não são todos os relatórios, são só os que ele preparou. E que ele não preparou todos. São só estes aqui. Truque que ele preparou. Essa informação é essencial para sabermos que relatórios são. Não coloque vírgula, tá certo? Pessoal, ficamos por aqui. Deus abençoe sua vida. Até mais.